Meus amigos, bom dia. Recapitulando rapidamente, nós estamos acompanhando a dona Evelina e o senhor Ernesto. Nós vimos que no começo do livro, eles dois estavam numa estação de repouso em Minas Gerais. Os dois são da cidade de São Paulo e lá se encontraram e começaram a conversar e dali surgiu uma amizade. Quer ver, né? Capítulo 6. O que está falando? Entendimento fraternal. O Jovinando está com calor, não? Então, não sei. E nós vimos que eles conversaram, firmaram uma grande amizade, e os dois têm o mesmo problema de saúde. Os dois vão passar por uma grande cirurgia, uma cirurgia de risco. E eles se despedem, voltam para São Paulo para cuidarem da saúde com a cirurgia. Depois disso, nós vamos ver a dona Evelina já num lugar diferente, que ela quer saber onde que ela está. E agora, com surpresa, ela conseguiu descer do quarto, está andando nos jardins desse hospital, que ela entende ser um hospital, e ela encontra lá, para a alegria dela, o senhor Ernesto. Então foi aí que nós paramos, no encontro dos dois, certo? Então nós vamos começar capítulo 6, entendimento fraternal. Há quantos dias aqui? Positivamente não sei, adiantou Ernesto, denotando fome de conversação. E completou: tenho matutado bastante naquele nosso entendimento de Poços de Caldas, acalentando sempre a esperança de revê-la. Gentileza de sua parte. Evelina confidenciou a perplexidade em que vivia. Despertara naquela instituição de saúde que desconhecia de todo, obviamente transferida de casa por imposição da família, porquanto o único fato de que se recordava com clareza era justamente o desmaio em que descambara no tope de uma crise das piores que havia atravessado. E salientou sorrindo que tivera a impressão de morrer. Quanto tempo desacordada, ignorava. Retomara-se apenas quando viera a si do sono profundo e em sonhos e sem sonhos, ali mesmo no quarto do terceiro andar. Desde então, andava intrigada com o mistério que a administração fazia em torno dela própria, de vez que não obtivera permissão para telefonar ao marido. Então veja, no capítulo anterior, nós vimos essas reflexões da Evelina. Ela está num hospital, numa instituição de saúde, mas na verdade ela desencarnou, não é? E ela não toma conhecimento disso, ela não tem alcance para tomar conhecimento. Então ela quer falar com o marido, ela quer ter notícia da família, e sempre os espíritos que trabalham ali no hospital, os médicos, enfermeiras, vão contornando, né? Aguarda, você tem que melhorar um pouquinho mais, e vai contornando, né? Então, ela diz uma coisa interessante, né? Ela diz assim, ó: Evelina salientou que tivera a impressão de morrer. Depois do sono profundo, despertou no quarto do terceiro andar. Então veja, ela teve como que uma síncope. A única coisa que ela se lembra era do mal-estar que ela sentiu na casa, né? Depois ela acordou aí nessa instituição. Então ela está pensando que a família a conduziu a esse hospital, a essa instituição de saúde, e por isso ela está aí. Ela diz assim, ó: eu tive a impressão de morrer, né? Mal sabe ela que morreu, né? Que já está morta, já é defunta. Eu perdi a semana passada. Ela chegou a operar?
Operou ela e ele. Então não foi na cirurgia que ela foi na cirurgia. Ah. Só que ela teve um mal-estar e aí conduziram para o hospital. Do hospital, voltou para casa. Ela foi na cirurgia, aí ela voltou e teve a crise. Entendeu? Então ela só lembra disso. Depois tudo apagado e ela desperta na vida espiritual, né? O Luiz Mendonça estava até me dizendo, né? Por que alguns espíritos desencarnam assim doentes, né? Como o André Luiz, depois tem que fazer o tratamento lá, tem que continuar vendo a cirurgia. O caso da Evelina e do Ernesto, não há necessidade. Eles despertaram já acreditando que eles estavam bem, que a cirurgia teve êxito, foi um sucesso. Então eles estavam bem, né? Estavam lá tranquilos, né? Vamos lá? Oi. Despertar do outro lado, as pessoas que têm uma personalidade muito forte de poder, de comandar, e de repente está sendo comandado, né? Sim. Quando o benfeitor está dando uma ajeitada, fazendo. Situação, mas para eles aceitarem também do outro lado lá, não, né? É difícil, você vê que os dois estão assim, querendo entender o que está acontecendo e não conseguem, né? Mas os espíritos vão fazendo isso porque seria um choque para os dois. Então tem que ir contornando aos poucos, devagar, para que não haja nenhum susto, né? Vai que morre de susto, né? Por isso que é verdade mediúnica não falar que está. Por exemplo, uma reunião mediúnica, tem espírito que se comunica, ele não tem noção do que está acontecendo. Então ele está assim querendo ir para casa, ele quer falar com a família, ele quer isso, ele quer aquilo. E o doutrinador, numa reunião mediúnica, vai contornar. Mas olha, presta atenção, você está bem, você está melhor, essa instituição vai te ajudar, e não sei o que. Vai auxiliando o espírito a perceber pouco a pouco. Ou então imagina, o cara está achando que está aqui, ele incorpora no médium, né? Ah, cadê minha família? Eu quero ir para casa, não sei o que. Filho, fica quieto que você já partiu para outra. Você já é defunto, né? Aí o cara cai do médium, né? Morre de novo. Oi, Joviniano. O Fantini tem um certo conhecimento para o doutrina espírita, né? Isso não ajuda ele a dar uma... O Joviniano está falando assim, o Fantini, como nós vimos, ele tem um certo conhecimento espiritualista. Ele está valendo, né, as coisas ligadas ao espírito, ele tem um certo conhecimento, mas ele não tem entendimento realmente do fato. A ideia para ele é interessante, ele começou a ler porque ele estava pensando na morte, né? Então ele começou a pensar, né? O que será? Será que existe alguma coisa? Aí ele começou a ler as coisas assim para se inteirar, mas ele não incorporou isso ainda, né? Não é uma verdade para ele, né? Então ele também está desse jeito. Eu vi uma vez que um doutrinador falou que não, você já morreu. Eu quero ficar bravo. Como morrer? Estou aqui. O cara não entende, porque ele está lá, né? Ele está ali, se sente vivo, como nós vamos ver aqui no caso. Fantini escutava atencioso, sem articular palavra. Em derredor, algumas pessoas se mantinham sentadas ou caminhavam com naturalidade, lendo ou palestrando aqui e ali. Rosas, miosotes, jasmins, cravinas, begônias e outras flores, sob árvores recordando amendoeiras, ficos e magnólias, embalsamavam o ar extremamente diáfano, com perfume delicioso. Alongados os comentários que anotava, curioso, Fantini mostrou estranho brilho no olhar e concordou com Evelina. Declarou-os achar-se em brasas. Revelou que também sofrera esquisita fuga de si mesmo, com a diferença de que isso lhe ocorrera logo após a cirurgia, quando voltava para o leito, segundo acreditava.
e registrara aquele mesmo fenômeno de retrospecção a que se reportava a senhora Evelina em seus apontamentos confidenciais, no qual se vira repentinamente devolvido ao pretérito, desde os primeiros momentos de espanto até os dias primeiros da infância. Depois, dormira pesadamente, incapaz de explicar-se quanto ao tempo exato em que se demorara obtuso, inconsciente, tomar acordo de si próprio naquele nosocômio 10 dias antes. Conservava igualmente a mesma estupefação perante as normas de serviço ali regulamentadas, porque não conseguira o mínimo contato com a esposa ou a filha, das quais se despedira na cela hospitalar horas antes do trabalho operatório a que se submetera. Achava-se, por isso, inquieto. Então, o encontro dos dois, começam a conversar, e ela diz para ele: olha, eu despertei aqui no terceiro andar, eu estou achando estranho a situação, não me deixam falar com os familiares. Ela contou o que ela sentiu e o que aconteceu com ela. E ele vai explicar para ela que ele também teve as mesmas impressões. Então veja o que o Ernesto diz aí. Sofrer a esquisita fuga de si mesmo. É aquele apagar, né? O indivíduo é como se fosse um sono profundo, né? Esquece de si mesmo. Não sabia quanto tempo estivera inconsciente. O indivíduo desperta e não sabe quanto tempo ele ficou. Horas, dias, não sabe dizer. Nenhum dos dois aqui é informado quanto tempo depois da cirurgia eles despertaram, né? Não se diz. Registrar o fenômeno da retrospecção desde aqueles momentos de espanto até os dias primeiros da infância. Isso aconteceu com a dona Evelina, né? Ela começou a ver a vida dela daquele momento até na infância. A mesma coisa aconteceu com ele, né? Ele começa a ver a existência como num filme, até quando ele era criança. Nós vimos, inclusive, que isso é um fenômeno muito comum, né, na desencarnação. Sobretudo naquelas experiências de quase morte, em que o espírito morre, entre aspas, vai lá e volta, né? Não aconteceu o desligamento total do espírito. Ele ainda ficou ligado, mas por fios muito tênues. Então ele tem essa retrospecção, esse fenômeno que é como se rebobinasse a vida dele, né? Até a infância, né? Ele também teve isso, lembrou de toda a sua existência. Agora, não é um fato comum, mas não é um fato imprescindível na desencarnação. Tem gente que não tem isso. Vamos lembrar o André Luiz? Acordou num lugar sofrendo, chorando, né? Então muitos espíritos não têm essa, mas é uma coisa muito comum existir isso. O que mais? Conservava a estupefação quanto às normas e regulamentos daquele hospital. Então ele também estava achando muito estranho esse hospital. As regras, por que não podia vir a esposa visitar a filha? Que lugar estranho. Então eles estão confusos com relação às disciplinas do hospital, né? E não conseguir ainda o contato com a família. Então, imagina você despertar num lugar que você não conhece, todo mundo gentil com você, atencioso, mas com normas. Por enquanto não pode falar com a família. Você tem que melhorar primeiro. Calma, né? Você vai achando isso muito estranho, né? Que lugar é esse? Luiz, Oi. no caso, se eles tivessem conhecimento do espírito, de um estudo igual esse que a gente está fazendo aqui, será que ajudaria? Ajudaria. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: se o espiritismo influencia, né? Se as ideias espíritas influenciam ao espírito depois da morte. Sim,
é uma informação muito boa, esse conhecimento, essa antevisão do mundo espiritual. Só que eles dizem também que não é só isso. O que vai mandar mesmo é seu estado moral. É o que E manda. ajuda em que sentido? Ajuda a gente ter conhecimento. Mas o irmão Jacó é um exemplo. Ele tinha e ele sofreu mais do que elas. Ele viu até a passagem dele Do velório e tudo mais. Então, o conhecimento espírita ajuda e facilita muito, mas ele não é o que manda no negócio. O que manda é o estado espiritual, evolutivo do indivíduo. Porque se fosse o espiritismo que desse isso para o espírito, toda outra turma que não é espírita ia ficar, não haveria justiça, Como é que o indivíduo nasce lá no Afeganistão, nunca ele vai ter conhecimento de espiritismo. Agora, se ele for um cara bom, ele vai despertar com a cultura que ele tem de lá. Então, com os anjos e não sei o quê, com a questão lá do Alá, e ele vai acontecer isso. Porque as colônias espirituais são inúmeras. Como nós temos colônias aqui no Brasil, lá no Afeganistão também tem colônia espiritual, Só que a cultura lá é outra. Então Deus sempre atende os espíritos de conformidade com a sua necessidade, de conformidade com aquilo que ele vive, Porque senão seria uma coisa muito estranha, seria uma violência, ao estado do espírito, Quem chamou? Oi. Nos livros lá de Inácio Pereira, quando o João Fernandes, ele fala que os que dá mais trabalho no plano espiritual os espíritas. Ele chega lá, acha que sabe tudo, não é por aí. Não é por aí. Tem o Chico Xavier dizia que cada 3 espíritas que desencarnam, 2 ficam meio enrolados, por causa disso mesmo, Uma coisa é você conhecer, a outra é pôr em prática, é vivenciar. Luiz, porque tudo isso que nós aprendemos aqui é para nós nos transformar interiormente. Não adianta fazer ação só fora. Só fora se não muda nada. Porque chega lá, o que afetava mais o André Luiz? Consciência dele. É isso que faz. Eu entendo que esses dois, eles são espíritas, eles não são espíritas, não eram espíritas, mas são espíritos mais evoluídos. Mais serenos, com mais compreensão, Lá no Livro dos Espíritos tem lá, o que é a felicidade? Consciência tranquila. Quem está com consciência tranquila, o despertar é muito mais fácil, E às vezes você vê, por exemplo, pessoas mentalmente estreitas, é uma visão muito pessimista ou então muito ingênua da vida. Então, por exemplo, você ser criado numa família protestante, a existência da salvação, de aceitar Jesus, de não sei o quê, você vai ter uma visão estreita com relação à vida. Agora, se você for um bom protestante, você vai despertar lá com todo o amparo, tudo, Vamos lembrar a irmã do Chico Xavier, que desencarnou, depois ela, através das cartas para a filha dela, ela explica que ela foi conduzida a uma instituição onde era tudo dirigido por padre e freira, porque ela era extremamente católica. Então a primeira coisa que chegou lá, que ela viu, ela queria se confessar. Não vejo a cultura, que ela teve na vida dela. André Luiz era até meio ateu, Ele não Era. Quando ele vai falar com Deus, ele nem fala. Nada. Por isso que quando ele cansou de sofrer, o André Luiz fala o quê? Se existir Deus, quer dizer, ele nem tinha noção, Então o Ernesto até que está bem, Ele só está meio confuso com as coisas, Está meio perdido. Ela, Evelina, experimentara o enigmático desmaio no círculo doméstico ao pé dos entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio de agoniada expectativa,
nem que lhe fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes. Reconhecia que o estabelecimento de saúde a que se abrigava agora não era o mesmo onde se internara para o tratamento. Chegava a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe um tanto diverso à noite, e a piscina de que se servira continha água tenuíssima, embora fosse compreensível, tivesse aquela casa filtros e engenhos especiais para a medicação da água comum. E Ernesto acabou o relatório indagando: a senhora já foi às termas? Ainda não. Verificará a minha surpresa quando for até lá. E admite que irei, retorquiu Evelina com o ar brejeiro de quem se via um tanto mais consolada. Perfeitamente. Já ouvi dizer que a hidroterapia aqui é obrigatória. Fantini sorriu significativamente e enunciou, carregando cada palavra de recôndita inquietação. Sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos, com autorização de nossos familiares, numa organização psiquiátrica. Nada sei de medicina, no entanto, estou supondo que os problemas da suprarrenal nos transtornaram a cabeça. Teremos talvez enlouquecido, entrando pelas raias de absoluta alienação mental. E com certeza, a segregação terá sido a providência aconselhável. Por que pensa assim? Volveu a senhora Evelina, muito pálida. Dona Evelina, não me chame dona, insisto em que somos amigos e agora irmãos. Seja, aqueceu Fantini, e continuou. Evelina, você verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça antes do banho medicinal. E creia que todos os doentes acusam melhoras gradativas. Desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido e mais leve, sempre mais leve. Então veja, depois de toda essa conversa, as reflexões do Ernesto, ele diz o que para ela? Eu acho que nós estamos no Instituto Psiquiátrico. Ele começou a pensar, a suprarrenal, quando tem problemas, é uma glândula endócrina que pode afetar o cérebro. Vai que a cirurgia, os problemas, e eles tiveram uma complicação e perderam a noção, ficaram alucinados, e a família achou melhor internar num hospício, né? Numa localização para tratamento psiquiátrico. Eles pensam isso também porque o tratamento psiquiátrico aqui na Terra, naquela época, afastava o doente da família. E era aconselhável que ele ficasse sozinho, porque a família viria interferir. Ainda hoje, há casos de instituições, por exemplo, com tratamento a dependentes químicos, que ele fala para a família dar um tempo, não ficar com muita visita, porque o quadro, né, tem que se desenrolar e a família afeta, né? Então, ele começou a pensar, não deixa visita, aqui tudo é muito estranho. E outra coisa, os tratamentos diferentes a gente tem aqui, né? Olha o que ele fala para Dona Evelina. Desconfio de que nos achamos, com autorização de nossos familiares, numa clínica psiquiátrica. Talvez fomos vítimas de absoluta alienação e a segregação terá sido providência aconselhável. Você verá, Evelina, os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça antes do banho medicinal. Então ele conclui, é tratamento psiquiátrico mesmo, né? Tem uns aparelhos que eles aplicam raio na nossa cabeça e depois a hidroterapia ela é exigida, né? Tem que fazer. Então tudo isso vai levando o Ernesto a pensar que ele está
no hospital psiquiátrico com tratamento mental. Ele acha que ele tem uma complicação, isso afetou o cérebro e ele está ali para ser tratado. Então veja, agora o interessante, gente, tudo isso, esse pensar que está vivo, ocorre por causa do quê? O que faz o espírito crer que ele está vivo lá no... O apego. Ele está realmente vivo, ele se vê, né? Então, mas tem um... Oi? Perispírito. Perispírito. Porque o indivíduo se vê lá. Sou eu. Tudo. Lembra, André Luiz? Respira, sente fome, deita, acorda, dorme, vai para lá, sentou no banco, está no jardim. O indivíduo que não tem essa compreensão, ele vai acreditar realmente que ele está ainda encarnado, né? Pelo Espírito, né? Então ele fica pensando isso, né? Porque ele está vendo lá. Se tivesse um espelho lá, ele via que ele não está. Porque lá não... tudo é imaginação, ele imagina que ele ainda está... Só que o espírito, quando desencarna, assim, espírito mediano, né? Igual a gente. Para ele acha que ele está vivo, porque é material o negócio. Na dimensão de lá, é material. Na nossa dimensão, é sutil. Então, por exemplo, tem um espírito aqui. Eu não vejo o perispírito, né? Ele aqui envolvido pelos perispíritos, porque a matéria do perispírito vibra numa dimensão diferente, então eu não vejo. Agora, lá para ele, o perispírito é material, ele sente, né, que é material. Então, quando não tem entendimento, pensa que está vivo. Ô, Luiz, mas até a gente tem entendimento. Eu acho que quando eu desencarnar, eu vou vir aqui no domingo no estudo, eu vou para a prática, eu vou saber, né? A não ser que ninguém consegue falar comigo. Tem espíritos, você vê, as características de desencarnação. Tem espírito como a dona Evelina, o seu Ernesto, que desperta no hospital. É porque teve uma doença no desenrolar. Sim, mas às vezes desperta de um sono profundo, num ambiente assim, no hospital, numa casa de atendimento, o cara já desperta amparado. Sim. Tem espíritos que ficam perdidos e é arrastado para o umbral. Tem espírito que desencarna e não tem noção e fica preso à vida material. Então ele começa a fazer as coisas que ele fazia. Só que ele começa a ver um monte de coisa estranha. Tem um espírito que foi banqueiro em Belo Horizonte. E ele escreveu depois, pelo Chico, o susto que ele levou. Ele começa a dizer assim para o Chico, uma mensagem maravilhosa, está no livro Instruções Psicofônicas. Na verdade, o Espírito falou através do Chico, foi gravado, né, e depois transcrito para um livro. Então ele era banqueiro, só pensava em dinheiro, em ouro, em riqueza. Ele não teve contato com a família como devia ter, ele só pensava em dinheiro, só e só. Ele desencarna e de repente ele acorda, uma terra fofa, assim, que ele está pisando. Aí de repente ele olha assim, começa a amanhecer e fala, o que eu estou fazendo aqui no cemitério de Nossa Senhora do Bom Jesus? O que eu estou fazendo no cemitério? Ele começa a andar, sai para a rua, vem vindo um bonde, ele toma o bonde. Aí ele começa a ver engraçado, está todo mundo vestido de ouro. Será que é alguma comemoração, alguma... Né? Aí ele salta do bonde, perto da casa dele, vai na casa dele, e está tudo, né, muito cedo, todo mundo dormindo. Ele bate na porta, ninguém atende. Aí ele fica lá. Aí a governanta da casa chega. Aí ele fala assim, até que enfim ela chegou. Bom dia, abre para mim essa porta que ela passa reto. Abre a porta, ele fala, uai, o que ela está... Né? Mal-humorada, né? Entra em casa, ele tem muita fome, está com fome. Aí ele vai para a cozinha e num cestinho de pão. Quando ele vai pegar o pão, vira barra de ouro. E assim sucessivamente, né? Ele vai ficando desesperado. Ele corre para a igreja,
que tem ali próximo à casa dele, para descansar a cabeça, né? Ver. Aí ele está desesperado, ele fala: meu Deus, me ajuda, o que está acontecendo comigo? Eu estou louco. E aí ele vai orar, e o crucifixo grande na parede, quando ele olha lá e começa a orar, o crucifixo se retorce inteirinho e se torna um cifrão de dinheiro, aquele sinal, né, do dinheiro. Ele sai correndo desesperado. Aí ele vai para o jardim, senta e chora, chora, chora. O que está acontecendo comigo? E chora. Aí de repente uma mão bate no ombro dele, ele se vira, é um amigo dele. Meu Deus, que bom te encontrar, eu estava desesperado, perdido. Ai, fulano, como é bom te ver. Aí de repente ele toma um choque. Fala assim: uai, mas você morreu há 10 anos por aí. Aí que ele toma um choque, né? Aí o cara fala assim: eu morri e você também. Senta aí que nós vamos conversar, né? Então ele estava totalmente apegado à vida material. Vai à casa dele, foi lá despertar os familiares, ninguém acordava. Então o espírito começa a sentir essa coisa toda, né? E tem espírito que desperta, percebe e não quer sair de lá. Fica lá. Na rotina do dia a dia. Tem um livro que ele, Dona Ivone Pereira, que ele ficava sentado assim numa cadeira, acompanhando a família, vendo tudo, dando o palpite dele também, sabe? Na casa, lá, né? Ficava lá, pensamento preso, né? Então são essas coisas da desencarnação. Cada um desencarna e as consequências são diferentes. Aquela moça na frente do espelho, né, Luiz? Muitos anos ali. Olhando. Ele está citando o caso de uma moça que ia casar, estava vestida de noiva, tudo preparando para ir para a igreja, e vem uma cartinha do noivo dizendo que ele caiu fora e foi para outro país. Ela ficou desconsolada, deu um choque, e ela ficou sentada em frente à penteadeira e emudeceu, morreu de angústia. E no mundo espiritual ela estava sentada em frente do espelho. E ela ficava lá arrumando o cabelo, prendendo as coisas. Parou naquele momento e ficou lá, anos em frente ao espelho, né? Então são essas coisas da vida espiritual, né? Vamos lá? Acaso não vê em boa posição mental desde que despertou? Não tanto. Aflito por notícias dos meus, voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e via-me quase de imediato sob asfixia terrível, a desfalecer de sofrimento. Evelina rememorou a própria experiência, mas silenciou. Sentia-se cada vez mais inquieta. Através do cuidado com que as autoridades me respondem às interpelações, estendeu Fantini, entendo que se esforçam por manter-nos em harmonia e tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, o que vamos obtendo muito a pouco e pouco. Segundo creio, fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Ainda ontem, renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com o meu pessoal. E sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu? Perfeitamente, senhora de si. Irmão Fantini, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados de sua ausência, mas não querem conversar comigo, nem me chamam ao telefone, indaguei. E a assistente respondeu: sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. Porque eu recalcitrasse exigindo providências, a moça declarou: por enquanto, isso é tudo o que lhe posso dizer. Que deduz de suas próprias observações? Concluo, salvo o melhor juízo,
que estivemos claramente, sem o sabermos, na condição de alienados mentais, sugeriu Fantini, quase novamente bem-humorado. E de certo, emergimos agora com muito vagar das trevas psíquicas para o estado normal de consciência. Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados quanto ao propósito de resguardar-nos contra quaisquer tipos de preocupação com a vida exterior. O menor vinco de aflição na tela mental de nossas impressões no momento, assim penso, nos traria talvez grande prejuízo às emoções e ideias, qual ocorre a pequena distorção que desfigura a simetria das ondas elétricas. É possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Então veja que eles continuam com essa ideia, né? Olha o que a gente vê lá do Ernesto. Isso aqui está acontecendo com ele e também aconteceu com a dona Evelina. Veja só. Quando afligi-me por notícias dos meus, voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar da família e, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e me via de imediato sob asfixia terrível, a desfalecer de sofrimento. Então veja o que é a ligação do espírito com o corpo. Se ele começasse a pensar muito na família, na cirurgia que ele fez, ele começava a sentir um mal-estar. Começava a passar mal, porque isso ele começava a sentir as impressões da matéria. Do corpo físico, ele estava mal da cirurgia, não é? Está tentando ligar-se à família novamente, a isso, aquilo, da vida material, vai acontecendo esse processo, ele começa a ficar desequilibrado. Ele sente tudo que ele Sente sentiu. tudo que estava, começa a passar mal. Então as enfermeiras, tanto para a dona Evelina quanto para ele, solicitam dele calma, né, serenidade. Então ele desconfia. Realmente nós estamos aqui para ser tratados mentalmente, porque não tem nada assim, não tem tratamento assim, né? Não dá injeção, não dá remédio. A gente está aqui recuperando, mas do quê? E eles falam fisicamente se sentindo bem, fisicamente morre fora. Eles falam que eu estou sentindo bem. Então, não é tratamento físico. O tratamento que eles estão fazendo com a gente é mental. Esse aparelho com raio na cabeça, os banhos, né? Então, é mental que nós estamos passando. Nós estamos realmente Antigamente dava voltando. choque na cabeça mesmo. Ele está associando, porque o tratamento psiquiátrico antes era tratamento de choque, né? Então ele começa a pensar, não, nós estamos louco mesmo. Então olha só. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo. Evelina, quando você entrou na crise terrível de que me fala, ter-se-á confessado antes? Que lhe teria dito o sacerdote? Recebeu dele quaisquer conselhos? A interlocutora assustou-se perante a angústia com que semelhantes inquirições eram moduladas e contra-indagou. Por quê? Por quê, meu amigo? Confessei-lhe antes do desmaio, sempre que pude, mas por que procura saber? Para chasquear? Fantini, porém, não brincava. Os olhos dele entremostravam indisfarçável mal-estar. Não se amofine, pergunto por perguntar, devaneou ele, tamborilando os dedos da mão esquerda sobre o tripé que se erguia à frente. Numa conjuntura perigosa, qual a que atravessamos, toda assistência é pouca. Lembrei-me de que você tem uma religião e de que ainda sou um homem sem fé. Ernesto ainda não rematara de todo a última frase, quando uma jovem, num grupo de 3
que caminhavam a curta distância, se rojou ao chão como quem fora subitamente acometida por violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental: não, não posso mais, quero minha casa, quero os meus. Minha mãe, onde está minha mãe? Abram as portas, bandoleiros. Quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo estes muros? A polícia, chamem a polícia. Tratava-se inquestionavelmente de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantaram espantadiços. Uma senhora, irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abriu caminho no grupo de curiosos que começava a adensar-se e inclinou-se, abraçando maternalmente a menina revoltada. Sem o mínimo impulso à repreensão, soergueu-a, notificando com inexcedível brandura: filha, quem lhe disse que não voltará à sua casa, que não reverá sua mãe? Nossas portas jazem abertas, venham comigo. Ah, irmã, suspirou a jovem repetidamente asserenada por aquelas mãos fortes e boas que a enlaçavam. Perdoa-me, perdoe-me. Não tenho razão de queixa, mas estou com saudades de minha mãe. Sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui sem qualquer dos meus? Sei que sou doente, recebendo o benefício da cura, mas por que não tenho notícias? A assistente ouviu calma e apenas prometeu: você as terá. Passando-lhe em seguida o braço carinhoso acima dos ombros, concluiu: por agora, vamos ao repouso. A menina, como quem surpreendera na benfeitora alguma recordação do calor materno de que sentia a exacerbada carência, encostou a loura cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se soluçando. Evelina e Ernesto, que haviam acorrido para o auxílio possível, contemplaram o quadro entre aflitos e magoados. Então veja, eles estão lá no jardim, bem-vindo 3, de repente, uma jovem tem aquela crise, né? Antes, continuando, eu pulei esse, Ernesto diz assim: admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, segundo creio. Fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Eles estão conversando tudo isso e de repente uma jovem é acometida de uma crise violenta, começa a gritar, que ela quer a mãe, que ela não aceita, né? Derruba esses muros, vão chamar a polícia, por que estão me mantendo presa aqui, né? É exatamente uma crise de pessoa com tratamento psiquiátrico, mental. Isso reforça ainda mais a crença que eles estão no hospital psiquiátrico, né? Isso reforça ainda mais, né? E eles ficam ali, aquela crise. Agora, viu que interessante? A enfermeira veio, dá licença, cortando o bando de curiosos, igualzinho na Terra, né? Aconteceu alguma coisa, junta a gente ali em volta, né, para ver o que está acontecendo, né? E, né, tem aquela piadinha que tinha um monte de gente conversando e vendo alguma coisa lá, né? E todo mundo, e chegou um cara e não tinha jeito dele entrar, e ele queria ver o que estava acontecendo. Aí ele falava assim: dá licença, é meu parente, é da minha família, dá licença. Aí quando ele chegou, era um burro que morreu. Né? Era um burro que estava lá deitado, né? Então a curiosidade mata, né? Mata o cara. Gente, agora vai acontecer uma coisa impressionante que vai mudar a vida deles dois, a partir daí. Veja só. Que ilação recolher da súplica chorosa
da doentinha atribulada pela ausência do ninho doméstico? Que hospital era aquele? Um pronto-socorro para alienados mentais? Um nosocômio destinado à recuperação de desmemoriados? No impulso de curiosidade que não mais pôde sopitar, abeirou-se a Avelina de uma senhora simpática que acompanhara a cena, denotando aguda atenção, e cujos cabelos grisalhos lhe recordavam a cabeleira materna, e assuntou com discrição: desculpe-me, senhora, não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns dos outros. A senhora pode dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada? Eu, redarguiu a interpelada, e advertiu: minha filha, eu aqui praticamente não sei da vida de ninguém. Mas escute, por favor, sabe onde estamos? Em que instituto? A matrona chegou-se mais para perto de Evelina, que a seu turno recuou para junto de Fantine e cochichou: a senhora não sabe? Ante o assombro indisfarçável da senhora Evelina, dirigiu o olhar penetrante para Ernesto e aduziu: e o senhor? Nada sabemos, comunicou Fantine. Pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Essa é a mais louca, ele vai pensar, né? Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer-lhe abundantemente da testa, enquanto Evelina cambaleou, prestes a desfalecer. A desconhecida estendeu os braços à companheira e recomendou preocupada: minha filha, contenha-se. Temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará a este pátio. Repousemos, interveio Ernesto. E dando o braço a Evelina, ao passo que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, rumaram os três para largo assento próximo, sob grandes ficus, onde passaram a descansar. Então, a notícia, né? A senhora não sabe? Ó, tem gente aqui que já me disse que a gente morreu, que a gente não está mais na terra. O Ernesto começou a suar frio, né? E a dona Evelina sentiu-se mal. Mas aí ela falou: se equilibre, porque se eles verem que a senhora desequilibrou, né, eles vão levar a senhora para repouso, para tratamento, a senhora não vai poder descer mais no jardim. Então se equilibra, né? Então essa ideia foi um choque para os dois, né? Mesmo o Ernesto, com o conhecimento que ele estava tendo, suou frio, né? Que negócio é esse que morreu, né? Então, a mensagem é dada para eles. Dizem por aí que nós já morremos. Você vê que a mulher também tem dúvida, ela não acredita nisso, né? Tem gente aí que fala que a gente morreu, né? Então ela fica com dúvida também, né? Oi. Eu acho que nesse caso aí, a gente pode dizer que o conhecimento espírita ajuda, porque se é a missão espírita, já ia ser mais Já rápido. ia ser mais rápido. É onde o conhecimento auxilia. Porque aí começava a lembrar. Mas lá naquele estudo que eu fiz no centro, eu lembro que falar que a gente viu isso, aquilo outro, né? Papapá. Aí você vai ficando mais esperto, né? Luiz, tinha que ser mulher para contar, né? Tinha. Você viu que é uma dona, né? Uma mulher. Então, gente, a mulher conta isso, eles ficam assim surpresos, né? Sentem até um mal-estar. E agora nós vamos ver no capítulo seguinte, semana que vem, o que vai acontecer com eles com essa ideia da morte, né? É isso. A gente sabe que é fato, vai acontecer. Essa cisma, essa insegurança, essa coisa que a gente tem, será? No caso do, como é que chama? Instinto de conservação. A vida é mais forte que tudo. Assusta a pessoa quando fala de morte.
E eu já vi pessoas assim, velhinha na cama, vai morrer, e ela fala assim, quando eu melhorar, que eu sair daqui da cama, eu quero fazer isso. A vida é mais forte. Mas a maioria parece que tem medo, tem cisma, tem... É o instinto de conservação e também o receio para uma coisa que a gente não sabe. O apego das coisas Mas a também. gente, por exemplo, o Espiritismo pode pegar isso aí que a gente não sabe. Sabe Sabe. Isso, só estuda isso daí? Só estuda isso. Só que uma coisa é você estudar, você ter noção, e outra coisa é você interiorizar. Por exemplo, todo mundo lê e estuda sobre morte, mas você vai falar, você vai morrer, a pessoa fala, não fala isso não sei o quê. A pessoa fica meio assim. Bate na madeira. 68 anos já esse ano. 68 anos. Pode dizer que... Tá com passagem comprada. 50 anos estudando Espiritismo. Cheio sério. Ô Joviniano, eu fico pensando assim, eu vejo as pessoas idosas, assim, vejo meus pais lá com 80 anos e tal, eu falo assim, será que eles, nos 80 anos, pensam assim, eu estou no fim da linha, eu vou morrer a qualquer momento, 80 anos já é caminho para a morte? Não pensa. Eles sempre acham que vai para frente, né? E não vai morrer. Né? Não, porque na verdade vai ir para frente, só vai deixar o coração. A pessoa não pensa. Oi, Maurício. Então, próximo. Confunde. Ele ficou mal, tirou o lenço. E começou a enxugar. A vida material e a vida espiritual, para nós aqui ainda nesse estágio, é muito parecido mesmo. Você viu um vídeo do Chico, que circulou ontem, o repórter pergunta para ele, ao vivo, se ele tem medo da morte, o que ele fala? Mas Chico Xavier, claro, né? Ele é muito evoluído. Ele falava que não, primeiro porque ele convivia muito com os espíritos. Então ele sabe. Estava bem velhinho e falava assim... Mas mesmo assim, no avião, Ele gritou, né? Quando era moço, lembra quando ele fala que ele estava no avião, começou todo mundo a gritar, aí ele gritou também, aí o Emanuel apareceu, que isso, Chico? Aí ele fala assim, mas o senhor não está vendo, a gente vai morrer, né? Aí ele fala assim, então morra com educação. O Divaldo Franco, ele ia morrer desesperado, a Joana falou assim, o que é isso? Mas eu vou morrer. Eu assim, mas eu estou 100% morta, e daí? Né? Então é assim, né? Ô, Luiz, quando você passa por uns terrenos desse tipo que o médico fala, tem risco, né? Aí você olha bem para a cara do médico e fala, bom, eu já rezei bastante, eu já orei bastante. Agora, eu vou acordar, eu tenho certeza, porque eu aprendi lá no centro. Fala, Júnior. Eu conheço a história de um cara que contou que várias vezes na tribuna aqui, que ele passou mal, foi para Santa Casa fazer operação. Na hora você fica desesperado. Ainda mais com 18, 16 aninhos, a gente não sabe o que é da vida, né? Não sabe nada. Então, pessoal, semana que vem... E mais a preocupação, sabendo que tudo que a gente aprende aqui, né? Será que eu fiz tudo certinho para chegar do outro lado e ter Vou estar bem. gostoso, tranquilo, onde alguém vai me receber bem? A gente fica naquela coisa. Mas eu acho que a gente tem que ficar desconfiado. Se chegar num hospital igual a esse aí, E tem que ir direto, viu, Lúcia? Tem que ir direto, enfermeira amiga. Eu estou achando que eu já desencarnei. O que a senhora me diz? Diz a verdade para mim. Pessoal, então semana que vem nós vamos ver, depois dessa revelação, né, como que eles vão agir, tá bom?